Vamos lá, o último bloco da nossa primeira aula. Vamos lá. Então, continuando aqui. Leia para nós, querido Gil. Roizuki. Não estamos te ouvindo. Milton Terry diz que a hermenêutica é tanto assim. Leia para nós a primeira frase, porque você estava sem som. Primeira frase. Roizuki diz que o verbo hermeneu passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma, explicar ou, em outra língua, traduzir. Por isso que eu falei há pouco para vocês, meus irmãos, que a hermenêutica, você usa ela no seu próprio idioma, porque você está explicando no seu próprio idioma. Você está fazendo a pessoa compreender. Pode ver que quer dizer isso. Você facilita a compreensão. Então, continua. Milton Terry. Milton Terry diz que a hermenêutica é tanto a ciência como a arte. Na quantidade de ciência, enuncia princípios e investiga as leis do pensamento e da linguagem, e classifica seus fatos e resultados. Como a arte ensina como esses princípios devem ser aplicados, e comprova a validade deles, mostrando o valor prático de que tem a elucidação das passagens mais difíceis. Portanto, a arte da hermenêutica desenvolve e constitui um método exegético e válido. Joia, até aí. Então, olha só que interessante, irmãos. A hermenêutica é tanto ciência como arte. Vamos debater aqui alguns minutos. Pastor, eu não sei se foi a minha internet ou a sua, travou aí, o senhor falou. Não, fui eu que bloqueei Fui eu. Eu bloqueei durante um instante. Eu precisei falar com meu filho. Então, a hermenêutica é tanto ciência como arte. Como assim, pastor? Vamos lá, antes de lermos novamente. O que vocês entenderam disso? Bom, ela é ciência no sentido de comprovação, eu acredito, né? E a arte, porque, de novo, né? Acho que entra até naquela minha pergunta e dúvida anterior, né? Ela é arte, no entanto, ela não é liberal. Ou seja, ela te deixa você navegar, no entanto, existem regras, que aí talvez responda até a ideia de ser ciência, para que não se torne algo, de novo, liberal. Joia, você, Gil. A ciência eu acho que é no sentido de que estuda, né? E a arte no sentido de habilidade, talvez. Isso aí. Muito bem, resposta de vocês. Aqui ele já deu uma definição. Na qualidade de ciência, ela enuncia princípios, investiga as leis do pensamento, da linguagem e classifica seus fatos e resultados. Ou seja, como ciência, ela busca esses princípios, ela busca essas leis, ela busca dados mais concretos. E como arte, ela ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova a sua validade, mostrando o valor prático que tem na elucidação das passagens mais difíceis. Ou seja, vou dar um outro exemplo, vocês vão entender bem. Homilética. Homilética, ela é ciência, mas ela é arte. Como assim? Dentro da ciência, você tem o quê? Toda a construção da oratória. Na homilética, você procura ter uma introdução, você procura ter uma objetividade, você procura ter os argumentos, você tem uma tese, e depois que você fez tudo isso e apresentou ao povo, você procura ter uma conclusão, e você procura fazer uma ponte no que você falou para a linguagem de cada um, ou seja, o que aplica na vida de cada um. Isso é ciência. Ou seja, você teve um começo, um meio e um fim, e uma aplicação. Tá bom. Mas ela é arte como? Ela é arte porque você vai lá e se comunica. Você fala, você gesticula, você impõe a voz, você se emociona,
ou você se ira, ou você bate no texto, porque você tá ali naquele momento de inspiração. É arte. Tá entendendo? É arte. Pode ver que ninguém prega igual a ninguém. Por quê? Porque cada um tem um DNA, cada um tem um jeito. O mesmo sermão o pastor dá para o pastor Johnny e eu dou para o Gil. Pregue esse sermão, cada um vai pregar de um jeito. Por quê? Porque tem a ciência, mas tem a arte. A homilética, ela tem essa característica também, assim como a hermenêutica. Ela é ciência, mas ela é arte. Então, na hermenêutica, a gente vai ter as leis de interpretação. Mas a gente vai ter a arte porque a gente vai tentar o quê? Passar esses princípios e aplicar eles de uma forma em que o que eu fiz há pouco, quando eu li o texto de Romanos com vocês. O que eu fiz ali? Eu apliquei. Ali foi o quê? Ali foi arte. Mas foi ciência também. Ali eu tentei mostrar, não só no texto de Romanos, mas na passagem também de Lucas 15, que o tradutor ele não está errado. Por quê? Ele colocou ali um certo homem, mas porque é a maneira que se fala. Ou seja, eu não desprezei o tradutor. Eu compreendi a mente do tradutor. Porque estou usando das leis da interpretação, do que ele enxergou, estou fazendo a correspondência no nosso idioma. Eu poderia ser limitado falando, tá vendo? Aqui o autor que escreveu aqui os melhores manuscritos colocou um, tá errado. Ele pecou, porque ele acrescentou. Tá entendendo? Parece que... Então é arte nesse sentido, de que a gente não está engessado, mas a gente segue um princípio. Colocar um certo homem fere, o texto não fere. Por quê? Certo homem, um certo homem, porque é uma parábola. Não está ferindo a ideia central do texto. Agora, se colocasse um certo homem e mulher, e aí a gente está colocando outra ideia. Ou senão, um certo anjo. Opa, mas o texto sagrado falou homem. O tradutor colocou anjo. Por quê? Vocês estão entendendo? Deu para entender? Ficou claro? Então, a hermenêutica ela é ciência, sim, mas ela é arte. Você usa de princípios, de técnica, mas você também tem um lado artístico, o lado que você aplica às pessoas. Aqui uma frase de João Paulo II, lê para nós, Gil. Não está dando para te ouvir, Gil. João Paulo II disse que é uma tarefa da Igreja, pois ela consiste em estudar e explicar a Santa Escritura de maneira a colocar todas as riquezas à disposição dos pastores e dos fiéis. Ou seja, ele está falando que a hermenêutica, a Igreja tem que fazer isso, que é uma tarefa da Igreja, que tem que explicar a Santa Escritura de maneira a colocar todas as riquezas à disposição, tanto dos pastores quanto dos fiéis. Seria tão bom, né, se de fato a Igreja fizesse isso, a Igreja Católica, não? Agora, fica a crítica aqui. Fica a crítica. E as igrejas evangélicas têm feito isso? Entendeu, irmãos? É uma coisa que a gente tem que pensar. Antes de falar deles, né, a gente tem que olhar para o nosso umbigo e ver como que estão as nossas igrejas, tá bom? Vamos lá, o objeto da hermenêutica. Leia para nós, pastor Johnny. Para que serve a hermenêutica? As escrituras são escritos históricos, mas de caráter sobrenatural, composto por dupla autoria, onde Deus, o supremo autor divino, e os homens, esses autores humanos, fundiram-se na sua escrita sacra. Ou seja, né? Então, para que serve? Aí ele está dando uma explicação aqui que tem uma dupla autoria. Claro que ele está falando dupla porque há uma participação do ser humano. E aqui eu gosto de usar a ideia de instrumento. Nós somos só a caneta que escreve, mas a mão, o braço, o pensamento é Deus, né? O aspecto sobrenatural das Escrituras. Leia para nós. É parte do caráter intrínseco das escrituras sua origem sobrenatural, segundo Timóteo 3,16. Leia para nós, Gil, por gentileza. E pode continuar lendo. Negar isso é fazer dela um livro comum como outro qualquer. Por isso que ao considerarmos como um povo de um livro só,
não é menosprezar-nos ou limitar-nos, mas é colocar a Bíblia no devido lugar que ela deve existir e ser, tanto na vida de um cristão, quanto de um ministro, e principalmente de uma igreja. Né? Porque quando nós colocamos ela no lugar pelo qual ela deve, nós estamos valorizando a pessoa de Deus por ele ter nos dado. Se ele nos deu com tamanha excelência e relevância, é para que nós coloquemos ela em destaque sobre qualquer coisa, durante qualquer geração, porque senão Deus não teria dado essas características de supremacia. A Bíblia é incomparável. E por que ele deixa claro que ela é incomparável? Para que a gente coloque ela num patamar superior a qualquer coisa. Então, leia para nós, Gil, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Joia. Agora aqui só vamos ver uma simples diálogo, né? Um exemplo dessa maneira racionalista pode ser visto no diálogo narrado no livro Código da Vinci. É citado por Wilson School. O diálogo é esse. Teabinde pirragueou e declarou: a Bíblia não chegou por fax do céu? Como disse, a Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Oh, sim. É aquele o Código da Vinci, né? Mostrando que a Bíblia não tinha essa característica. Na realidade, a gente sabe do que a Bíblia foi feita, do que ela é e do que ela representa. A gente não precisa gastar tempo com isso, né, irmãos? Você vê que não só a história dos homens, mas infelizmente ouvir dos homens que a Bíblia não é sagrada, tudo bem. O problema é quando a religião, a igreja começa a deturpar esse valor. Aí é onde entra todo o problema. Tá bom, meus irmãos? Vamos parar por aqui? Hoje... Tá bom. Tá bom? A gente vai parar aqui no nosso slide nesse ponto. Ó. O objeto da hermenêutica, a autoridade das escrituras. Tá bom? A gente vai parar aqui e a gente continua a partir daqui. E eu já peço para os irmãos estarem lendo o nosso livro-texto e mergulhando nele. Mergulhando porque ele vai ser uma delícia. E semana que vem eu já vou começar a fazer algumas perguntas sobre ele, porque ele é maravilhoso. Pastor, o senhor está colocando ele no mesmo pé de igualdade da Bíblia? Jamais. Pelo amor de Deus. Ó, irmãos, esse livro-texto ele é especial, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Se a gente pegar esse livro, tá? E jogar ele fora, a gente vive. Tá bom? Tudo bem? Se nós pegarmos os nossos 2 livros-textos, que são maravilhosos, ó, eu acabo de falar que eles são magníficos, e a gente jogar o livro no lixo, a gente vive sem eles. Porque o que a gente não pode é ficar sem as escrituras. Se eu pegar aqui a obra de Roy Zuck, que é maravilhosa, e a obra de Osborne, que também é maravilhosa, e uma das mais lindas sobre o tema, e jogarmos fora, a gente vive. O que a gente não vai viver é se a gente jogar esse livro fora. Está entendendo o que eu quero dizer? O apóstolo Paulo não tinha a obra de Nelson, de Lund, Agostinho de Hipona não tinha a obra de Luiz Berkoff, Calvino não tinha a obra de Zollhoek e nem de Osborne, nem Lutero. E por que eles conseguiram fazer uma obra tão especial? Porque eles amavam esse livro. Então, quando a gente estuda as técnicas da hermenêutica a partir dessas obras, é somente para aprender a ler esse livro. Mas eu posso, com a minha dedicação e com a sua, mergulhar nesse livro e extrair princípios. A gente talvez gaste 1, 2, 5 anos. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Sim. Eu posso aprender com o exemplo dos outros.
Eu posso aprender pela minha experiência própria. Isso é sábio, não é verdade? Mas é mais sábio quando eu aprendo com a experiência de outros. Concorda comigo? Para que eu vou gastar 5 anos, 10 anos, aprendendo a fazer uma interpretação, se eu tenho pessoas que se especializaram na sua vida e que a gente nota que os princípios dele não ferem as escrituras? Então é isso que a gente vai fazer. Aprender algo com a experiência própria é sábio. Aprender algo com a experiência dos outros, que também nos elevam, é mais sábio ainda. E é por isso que nós precisamos de mentores, é por isso que a gente precisa de líderes, é por isso que a gente precisa de quem? De pessoas que nos instruam. Então, a nossa proposta aqui não é outra senão o quê? De estar aprendendo com quem já nadou e já aprendeu muito e já mergulhou muito. Então, quando eu sou enfático de dizer isso, eu sou enfático porque, irmãos, a gente não pode também colocar esses livros sobre a Bíblia. Vocês estão entendendo? Porque eles são seres humanos piedosos que estão aprendendo com as Escrituras. Mas são seres humanos. E é isso que é fazer teologia. É aprender com quem aprendeu, mas é sempre colocar ela onde? No lugar que ela tem que estar, como livro sagrado de Deus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Boa leitura. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Reguem de oração, porque eu não tenho dúvida que vocês vão ficar apaixonados cada dia mais pela palavra de Deus, e isso vai ser o que vai dar a cada um de nós um ministério frutífero e realizado para a glória de Deus. Tá bom? Amém. Mais alguma dúvida? Agora lendo o livro, né? Vai surgir várias. Ótimo, então tá bom. Então, meus irmãos, até semana que vem, que Deus abençoe. Deixa eu fechar a gravação aqui, dar mais um recadinho para vocês.